e aflige o pecador, mas só quem sente aquele sentimento de erro, de culpa, quando o Espírito Santo nos convence do nosso erro. Aí é que nós vamos sentir essa aflição. Por quê? Porque existe bandido hoje, sim ou não? Sim. Pessoas extremamente más, sim ou não? Sim. Só que eles vão lá, assaltam, chega do assalto, que deu certo, o que eles fazem? Festa. Aí, ó, o que eles fazem? Festa. Por que eles não estão sentindo aflição? Inquietude? Porque Efésios vai dizer que os ímpios estão mortos nos seus próprios pecados. Uma vez que ele está morto, ele não sente mais nada. Ele está morto na sua própria piedade. Quem ainda tem uma chaminha de vida no seu coração, vai errar e vai sentir todas essas dores, porque ele está vivo, tem alguma chama no coração dele. O pecado interrompe a comunhão com Deus. O pecado faz essa divisão. O pecado rouba a alegria da salvação. Lembra lá de Davi? Foi, arrependeu-se, mas ele disse: não sinto mais alegria, porque o pecado rouba. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele perdeu aquela alegria, que é a certeza da salvação que era dada pelo Espírito Santo. Ainda assim, ele tinha perdido aquela alegria, porque tudo isso é consequência do pecado. O pecado escraviza o pecador, o pecado conduz à morte eterna, o pecado exclui o homem do céu, o pecado conduz à morte física e prematura. O pecado do não convertido é todo aquele, em relação ao pecador, é todo aquele que vive na prática do pecado. Este peca para a morte, pois está entregue às paixões da carne e ainda não conheceu a verdade que liberta. Vamos lá, deixa eu explicar um negócio para vocês. Estamos quase finalizando aqui com vocês já. 15 minutinhos já termino, vou liberar vocês 8 horas e não 9 horas. 8 horas eu já consigo liberar vocês. Ponto que eu quero tratar com vocês sobre essa questão, o pecado que está levando à morte. Em João, vai dizer o seguinte, se não me engano, primeiro ou segundo João, não lembro de cabeça. Se o Israel lembrar que é mais crente, ele consegue passar. Primeiro, segundo e terceiro João vai falar sobre o pecado que Deus vai falar, que usa o apóstolo João para dizer: por este pecado eu quero que vocês não orem, porque são pecados para a morte. Primeiro João, né? Se nós formos analisar de forma geral, todo pecado gera consequência. Sim. Todo pecado gera morte. Mas esse pecado específico de João, por que Deus dá essa inspiração para o apóstolo João falar sobre aquele assunto? Que pecado para a morte é esse que Deus falou assim, ó, não é para vocês orarem por esse pecado? Significa então que a pessoa vai errar, vai pecar e você não vai poder orar por ela? Claro que não. Quando ele diz pecado para a morte, que nós não devemos orar por esse pecado, é um pecado específico que está dentro de um contexto geral. Qual que é o contexto geral que está ali explicitado? É muito simples. Eram pessoas que eram cristãs. Era o quê? Cristãs. Pregavam em Cristo. Pregava quem? Cristo. Pregava a salvação. Acreditavam no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Pregava a Bíblia. Agora essas pessoas abandonaram a sua fé. Foram para o outro lado. Vestiram a roupa do anticristo. O anticristo é no sentido geral, que é contra o Cristo. E agora pregam contra o Cristo e ensinam multidões a se desviarem do Cristo. São essas as pessoas que João diz, não ora por elas. Porque um dia elas foram cristãs, acreditaram em Cristo, viveram com Cristo. Hoje, elas deixaram Cristo, não apenas deixaram, como sistematicamente pregam contra esse Cristo e abraçaram o anticristo. Então, é essas pessoas, o anticristo, é que a Bíblia diz para que nós não devemos orar por elas. Porque o pecado que elas cometem é um pecado para a morte, ou seja, para a perdição eterna. Fora desse escopo de anticristo, qualquer homem, nós devemos orar. Como, por exemplo, esse anticristo, ele faz a mesma função do diabo, de induzir, enganar e seduzir as nações, e até mesmo usado pelo inimigo. Ou seja, eu vou orar por Satanás? Deus salva Satanás com o seu sangue. Tem de contar com sono. Contar com sono. Vamos ver Deus. Perdoa o diabo, Senhor. Oh Deus, abençoa meus pecados. Eu tenho de contar com sono. Fala tanta besteira que só Deus pode ter misericórdia. Vou pedir para Deus fazer coisa algo como esse? Não, porque isso é um absurdo, né? Então o pecado para a morte de João, que é dito ali, é o pecado do anticristo. As pessoas que é contra o Cristo, anticristo, e pegam contra o Cristo. Fora isso, devemos orar por todos. Fora isso, devemos orar por todos.
Próximo ponto, não convertido, que eu já falei para vocês. O convertido. O crente não é mais pecador porque não vive na prática do pecado. Deus escolheu para si um povo santo, especial, zeloso de boas obras. Certamente pecamos, mas não vivemos mais no pecado. Se o crente pecar, ele não no pecado. Nós chamamos isso de arrependimento. Vamos lá. O arrependimento, pense aí antes de você me dar a resposta. O arrependimento te isenta de errar? Pense. Não. O arrependimento não te isenta de errar. Qual é a função do arrependimento? Ele não te isenta de errar, mas ele te isenta de continuar caindo. Porque toda pessoa que se arrepende de forma genuína, ele pode até errar, e pode até falhar no mesmo erro, mas ele nunca vai aceitar aquela condição. Lembra lá de Pedro? Pedro vai me negar. Foi ou não foi? Foi. Aí negou uma vez, negou duas, negou três. Aí depois chorou. Aí Jesus ressuscitou, certo? Não. Chorou e arrependeu dos seus pecados. Só que depois que ele se arrependeu dos seus pecados e Jesus é morto, em vez dele continuar seguindo a missão que Deus deu para ele voltou a fazer seu trabalho de antes. Mesmo ele tendo negado Jesus uma vez e se arrependido, ele volta a negar Jesus, voltando para o seu trabalho de antes, que não foi o trabalho que Deus estabeleceu para ele. Depois, Jesus ressuscita, vai ao encontro dele e diz: Pedro, volta ao trabalho. Os discípulos, voltam para o trabalho. Depois, Jesus ascende aos céus. Só que quando chega no tempo dos Atos Apóstolos em diante, Atos Apóstolos, 1ª, 2ª Coríntios e por aí vai, Pedro começa a negar Cristo de novo. Pedro começa a negar Cristo de novo, sim. Porque agora Pedro está pregando também a circuncisão e as leis judaicas para os gentios. Não era para Pedro pregar essas leis aos gentios, era para ele pregar Cristo. Mas para ele ter um fácil acesso entre os judeus e não ser martirizado pelos judeus, ele começou a pregar dessa forma. Aí o que faz Paulo? Peia nele. Peia no Puxada Pedro. de orelha, nós falamos ontem. Paulo chega e fala assim: Pedro, está errado, Pedro. Cadê o Cristo ressurreto, o Cristo único e suficiente? Aí o que Pedro faz? Arrepende-se. Arrepende de forma tão genuína que agora ele se torna até um mártir por Cristo, mas não deixa de negar as verdades da palavra de Deus. Conseguiu entender? A primeira arrependimento de Pedro foi verdadeiro ou não? Foi. O segundo arrependimento de Pedro foi verdadeiro ou não? Foi. O terceiro arrependimento de Pedro foi verdadeiro ou não? Também foi. Então, o arrependimento não te isenta de falhar, mas te isenta de ficar caído.